Dando início à reunião que foi convocada para tratar da deliberação de escassez hídrica, eu queria dar bom dia, boas-vindas a todos os presentes. Satisfação ter conosco o nosso presidente do comitê, Fábio Camargo, também o Marco Neves, superintendente de recursos hídricos da SEMAD, que vai estar trazendo e apresentando uma proposta, né, que foi atualizada dessa deliberação. E já queria passar a palavra para o Marco Neves, para a gente ser objetivo, né, e nessa reunião, e agradecer a presença de todos. Ok, obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Paulo, Fábio Camargo. A proposição, ela diz respeito àquela deliberação do comitê que sustenta, né, a definição dos níveis de criticidade ali no Rio Meia Ponte. O que nós vínhamos, né, o que esse comitê vinha fazendo todo ano é uma reedição elas foram evoluindo na realidade, mas uma reedição da deliberação, né, todos os anos. Nesse ano, o que nós julgamos que seria mais interessante fazer, que é o que está, por exemplo, lá no Piancó, no Corumbá Veríssimo e São Marcos. Estabelecido, né, os níveis de criticidade, como sempre foram estabelecidos, e a proposta aqui continua exatamente em termos de níveis de criticidade as mesmas que sempre tiveram, uma vez que seja observado aquele nível de criticidade, determinadas ações de gestão elas são desencadeadas. Então, a nossa proposta é que essa deliberação ela não tenha um prazo, né? Ela seja uma deliberação que seja contínua, né? Sem um prazo. Não é para época de escassez ou época seca deste ano de 2022. Tá? E, da mesma forma, eu acho difícil que aconteça um nível de criticidade como esses aí, por exemplo, nível de atenção abaixo de 12 mil litros por segundo, numa época de chuva, ou até período intermediário no meia ponte. Mas, enfim, caso aconteça, né, está valendo, né, aquilo que decorre em termos de ações de gestão de recursos hídricos. Você quer que eu projete aqui ou você projeta aí, Paulo? Pode projetar aí, Marco, você fica livre para Tá. fazer isso. Tá bem aí para todo mundo? Dá para ver? Dá sim. Tá. Então, seria uma deliberação do Comitê da Bacia do Meia Ponte que define as diretrizes, né, para o enfrentamento do risco de escassez na Bacia do Meia Ponte. Tem o preâmbulo normal. A resolução, né, no artigo 1, ela estabelece os níveis, né, tem como objetivo estabelecer os níveis de criticidade que caracterizam a escassez hídrica e as ações e providências a serem tomadas ali no Meia Ponte. Artigo 2º, né, ficam definidos os níveis de criticidade, e esses níveis de criticidade, como nos demais anos, ele é mensurado, né, ele é avaliado ali naquele ponto de controle que tem na captação da Saneago em Goiânia. As vazões, a nossa proposta é que não altere, tem funcionado bem, né? Então, é o nível de atenção, o nível de alerta, o crítico 1, no qual nós estamos hoje, o nível crítico 2, o nível crítico 3 e o nível crítico 4. Né? No parágrafo único do artigo 2º, a gente trata de como isso é calculado, tá? Então, é calculado, a vazão diária ela é calculada pela média das leituras de 7 e 17 horas,
né, dos últimos 7 dias, e também, da mesma forma da deliberação anterior, a gente define aqui, né, propõe que seja definido aqui do jeito que está aí, que após o estabelecimento de um nível de criticidade, né, uma alteração só pode acontecer 7 dias depois, para não ficar aquele vai e vem, né? Às vezes chega no nível crítico 3, aí chove e vai para o 2, então ficar alternando demais. Então, né, da mesma forma do ano passado, né, nós estamos propondo aqui que, uma vez estabelecido um nível de criticidade, ele só pode ser alterado uma semana depois. Durante todo o período, o artigo 3º, né? Aí nós fizemos uma mudança, não sei se vocês lembram, que na deliberação anterior, a gente tinha assim, nível crítico 1, né, fazer campanhas de orientação, uso racional e tal, isso ia se repetindo no nível crítico, no de atenção, né, em todos eles, né, ia se repetindo o mesmo comando, né, na atenção, no alerta, no crítico 1, no crítico 2. Para não ficar uma coisa muito repetitiva, já que as ações eram exatamente as mesmas, nós criamos esse artigo 3º, que é trazendo para o artigo 3º aquilo que se repetia nos demais artigos. Ou seja, durante o artigo 3º, durante todo o período em que a bacia estiver em um dos níveis de criticidade definidos aí no artigo 2º, deverão ser adotadas ações de conscientização que incluem. Então, isso aqui se repetia em todos eles. Trouxemos tudo para cá, para não ficar repetitivo, ficar uma coisa mais clean, né? O que vai se repetindo? As campanhas de uso racional da água, divulgação da situação hídrica da bacia, à sociedade e aos usuários, reuniões com usuários de água da bacia de forma articulada com as prefeituras, associações de produtores rurais e outras entidades, campanhas de fiscalização e orientação aos usuários, ou seja, ficou num único artigo isso aqui, sendo que o parágrafo único, ele define que essas campanhas, tudo isso aí que está na linha A, B e C, né, elas são intensificadas a cada novo nível crítico, mais restrito atingido. Então, ficou mais objetivo, mais direto aqui, ao invés de ficar repetindo, né? Então, ficou no único artigo 3º. E aí, no artigo 4º, ficou aquilo que é específico de cada nível, né? Por exemplo, ao atingir os níveis críticos, além das providências do artigo 3º, que se repete em todos eles, serão implementadas as seguintes ações. Então, no 1, aí é igual estava no ano passado, manter a vazão de captação de 2.000 litros, né, que é o nível que nós estamos hoje, para abastecimento público da região metropolitana, com a vazão a jusante do ponto de controle podendo chegar até 2.000 litros por segundo. Né? É o que nós estamos aí hoje. O inciso 2, que é o nível crítico 2, que seria para vazão menor ou igual a 4.000 litros por segundo. É quando começam aquelas reduções. Né? Então, reduz aqui 25%, das captações de usuários de águas subterrâneas, bem como usuários de águas superficiais que captem diretamente nos cursos d'água a montante do ponto de controle, outorgados detentores de termo de autorização temporária, isso não tinha lá no anterior, e certificado de uso de dispensa de outorga. Então, todo mundo entra nesse pacote, todos que têm autorização. E também aqueles que a gente tem monitorado, né? Os usuários com motobombas monitoradas pela SEMAD para todas as finalidades de uso, exceto o abastecimento público e dessedentação animal. Nesse nível crítico, quando tem a redução de 25%, né? Isso aqui não mudou, está igual ao ano passado. Mantém a vazão de 2.000 litros para o abastecimento público da região metropolitana, com a vazão a jusante do ponto de controle, podendo chegar até 1.000. E aí chegaria no nível crítico 3, que chega a 3.000 litros por segundo, 2.000 mais 1.000, né? E nesse nível crítico 2, a Saneago, ela deve apresentar o plano de racionamento de uso da água aos órgãos reguladores, AGR, ARG,
conforme a essas resoluções aí, em razão da possibilidade de redução dos volumes captados para abastecimento público e sua implementação de acordo com a necessidade operacional do sistema. Isso já estava. Tá? O nível crítico 3 continua os 3.000 litros por segundo e aqui reduz 50%. Por favor, Paulo. Só uma correção aí, a ARG mudou para AR. Isso. Embaixo também. O nome da resolução. Isso. Lembrando que ela falou. Tá. Essas resoluções continuam essas mesmas, né? Tá. Vocês lembram que no ano passado nós chegamos no nível crítico 3, né? Que vazão menor ou igual a 3.000 litros por segundo. Aí foi dada a ordem de comando para redução de 50% das vazões de captação dos usuários de águas subterrâneas, de águas superficiais que captem diretamente nos cursos de água, a montante do ponto de controle, outorgados, detentores de termos de autorização temporária ou certificado de uso de dispensa de outorga, bem como os usuários monitorados, exceto o abastecimento público e dessedentação animal. Nós trouxemos, né, na resolução anterior, isso já existia, mas nós deixamos mais claro que essa redução ela serve para a água subterrânea e também para os usuários de águas superficiais que captem diretamente nos cursos d'água montante. Por quê? Isso já estava também, só está mais explícito aqui. Por quê? Porque quem capta em reservatório regulariza a vazão e tem que deixar 100% da Q95 defluir, né? Então, teve o investimento naquele reservatório, né? Como é o caso lá de uma das captações da Craft Rice, tem um reservatório, eles captam no reservatório, então eles têm que deixar defluir o 100% da Q95. Né? Nesse caso, eles não estão sujeitos a essa redução de 50%, nem na de 25%, tá? Como qualquer usuário que tenha barragem que regularize. Tá? E aí, no nível crítico 3, a redução gradativa da vazão de captação para abastecimento público, até 1.000 litros por segundo, que foi o caso que aconteceu no ano passado, com a vazão remanescente a jusante do ponto de controle podendo chegar a 1.000. Então, ficariam os 2.000. Né? A Saneago está captando 1.000 e está deixando defluir 1.000, né? Que dão esses 2.000. Caso chegue no nível crítico 4, e aí aqui tem uma alteração que nós estamos sugerindo, e eu vou argumentar. O nível crítico 4, no ano passado, quando nós estávamos no 3, o governador ele foi numa barragem, das barragens parceiras ali da região, e assim, junto com o proprietário e tal, num conjunto de barragens que a gente já tem cadastrado para esse fim, houve aquela liberação adicional para além da 100% da Q95. E aí não foi atingido o nível crítico 4. E o que a SEMAD propõe? E aí propôs, já alterando aqui nessa resolução, que sempre o nível crítico 4, né, que é aquela que mantém a redução dos 50%, a Saneago continua captando 1.000, mas tende a ter, naquele trecho de vazão reduzida, uma vazão tendendo a zero, secar o meia-ponte logo a jusante ali da captação da Saneago, nós entendemos que o nível crítico 4 ele tem que ser evitado ao máximo. Tá? Então, o que acontecia? Na resolução anterior do comitê, essas aberturas dessa vazão complementar desses reservatórios, ele acontecia no nível crítico 4. E aí nós sugerimos que o nível crítico 4 ele permaneça, né, com a redação dele,
mas que colocamos isso no artigo 5º, né, que no parágrafo único, que na ocorrência do nível crítico 3, ou seja, no nível anterior, havendo a necessidade de recuperação emergencial de vazão do manancial, objetivando as prioridades legais, o órgão gestor poderá determinar a liberação de vazão adicional em barramentos. Ou seja, trouxe isso para o 3 e não no 4. Marco, Diga. esse parágrafo único não tinha que estar lá no artigo 3? Deixa eu ver. Coloque ele no 3. Marco, é melhor botar no 3, o comando já fica lá bem claro. No nível crítico 3. Já coloca ele no nível crítico 3. Pode ser. Porque aí você não chama a atenção dele. Tanto aí ele já fica na ordem cronológica do... O gatilho, ele já está lá. Tirando entendeu? daqui e vindo para cá. Isso, coloquei no nível crítico 3. Isso aí. Letra C. Perfeito. Aí dá fluidez, né? Você fica retornando. Será que não vale a pena citar que é havendo a necessidade de recuperação emergencial, proximidade com o nível 4, alguma coisa assim? Nível crítico 4. Que eu acho que é o que está no... Aqui, ó. No 5º, as reduções de vazão de captação previstas neste artigo não se aplicam a captações de... Não, tá. Isso aqui é aquilo que eu já tinha falado. Não. Qual é a proposta, Camila? Não, era só se a gente deixaria redundante. Na iminência de alteração de nível crítico 3 para o 4. Exato, deixar redundante. Isso. Mudança, né? Isso, pronto. Eu acho que ficou ótimo, sim. É isso aí. Que seria mais uma ação dentro do 3, né? Aí fica direto aqui, né? Antes de atingir o 4 mesmo, de fato. Ok. Aí o 5º fala o artigo 5º das reduções que não se aplicam à captação e barramento, que garantam a vazão remanescente legal, né, que é o 100% da Q95. Artigo 6º. Marco. Diga. Eu acho que a gente deixa vazão remanescente legal conforme previsto no artigo 21 da resolução no plano tal do CERIM. Se houver mudança dessa Q95 aí, de defluência, a gente fica desatualizado. Acho que deixa conforme resolução do CERIM, né? Aplicam a captação de barramento desde que garanta a vazão remanescente legal conforme previsto em resolução do CERIM. Porque nós estamos mudando ela. Sim, a gente sim, ainda não sabe em debate o número, lá, nem, né? nem sabe qual será o artigo e tal, da resolução. Então, eu acho que deixa só a resolução do CERIM, que aí ela não fica desatualizada. Que estabelece vazão mínima de regularização. Pronto. Só tirar o Q95. Isso. Certo. Eu tenho que participar mais daquela lá da 22, certo? Não sei não. Estamos avaliando a sua participação, Marcos. Eu vou pedir para o coordenador do grupo lá me convidar. Então, o artigo 5º é esse, né? Concordo, isso fica mais flexível em relação ao que for determinado na resolução do CERRI, né? E o artigo 6º poderá ser observada a redução de vazão remanescente a jusante do ponto de controle em função do atendimento das demandas dos usos prioritários. E aí vocês lembram que aqui no 6º definia isso aqui, ó, que veio
nós sugerimos, eu acho que era aqui, né, Paulo? Que esse anexo aqui, ele estava lá dentro. Aí nós trouxemos esse mundo de informação aqui, que é o que a vazão observada, o que entra, né? A vazão adicional que entra naqueles trechos lá, que precisa ser atualizado, mas, enfim, está igual na semana, na resolução passada. Trouxemos para anexo a mesma informação para não ficar poluindo lá o corpo da resolução aqui. Tá? Então, no sexto, né? Está explicitando justamente isso. Pode ser observada a redução da vazão remanescente a jusante do ponto de controle. E lá no anexo vem falando o que vem de defluência, né, adicional após o ponto de controle. O que acontece? A Saneago está captando 1.000. Continua captando 1.000 e vamos supor que a disponibilidade hídrica, mesmo com a abertura das barragens e tal, eles tenda a zero naquele trecho, são acho que uns 80 metros, né? Ali a jusante do ponto de controle, tenda a secar ali. Né? Então, o que nós estamos falando aqui é que isso pode ser observado, é apenas uma constatação. E lá no anexo 1, aparece ali geograficamente onde é que é esse trecho e as defluências adicionais que vão acontecendo, a jusante daquele ponto lá. Tá? O artigo 7º. Na ocorrência do nível crítico 4, o trecho de vazão reduzida terá as seguintes características, assim, aqui, do anexo 1. Tá? Agora que está. Então, aquilo que eu fiz a observação é do 7º aqui. Então, isso vai para anexo 1, as características que são observadas no trecho de vazão reduzida. Eu acho bastante difícil, assim, nós passamos isso, eu não passei, não estava aqui, mas parece que isso aconteceu em 2019 ou 2017, enfim. Mas, assim, com a abertura das barragens, trazendo essa abertura para o nível crítico 3, né, na eminência do 4, com todas as interligações e a resiliência, né, por conta das interligações do sistema de abastecimento que foi providenciado nesses anos, eu acho muito difícil isso acontecer. Né? Mas, de qualquer forma, já era algo que vinha como informação nas deliberações anteriores do comitê e permanece aqui. Diga. Esse parágrafo único aí do artigo 7º, as vazões específicas foram alteradas pelo plano, né? Então, acho que foram definidas de acordo com as vazões específicas, mas aí talvez a gente teria que fazer uma... Talvez nem precise disso, né? Dessa informação. Talvez seja melhor tirar essa informação. Eu acho que é aqui. melhor porque vai chocar com o plano. Né? Ok. Artigo 8º. O comitê promoverá o envolvimento dos usuários e suas representações, bem como representantes da sociedade e dos poderes públicos, estadual e municipal, no processo de discussão, divulgação das informações e decisões adotadas, com a seguinte distribuição inicial de atribuições. Por que inicial? Porque essas coisas são muito dinâmicas, vocês sabem. Né? Então, pode ter um envolvimento de um terceiro, que não está previsto aqui, né? Mas essa aqui são a divisão de competências, né? A árvore de competências inicial. Então, caberia aí a SEMAD, Saneago, FIEG, FAEG, SIAPA e Secretaria de Indústria e Comércio. Realização de campanhas sobre o uso racional da água. A SEMAD, né, divulgação da situação da bacia à sociedade e usuários da água, isso é atualizado todo dia lá na página da SEMAD. Fiscalização e orientação aos usuários da água, né, estamos estruturando já a segunda campanha de orientação e fiscalização ali na bacia, e o monitoramento fluviométrico de vazões captadas. Hoje, atualmente,
a SEMAD ela monitora mais que 70% da vazão captada ali na região. Tá? E a minha opinião quanto a esse monitoramento fluviométrico é que, uma vez que a gente finalize o processo de alocação negociada, colegas, isso aqui será um comando para alguns daqueles que captam água na bacia, não para todo mundo. Tá? Então, isso tende também a mudar, né, mais para frente, mas vai continuar aqui o monitoramento fluviométrico de vazões captadas, com a implementação da alocação negociada da água. Tá? Compete ao Comitê do Meia Ponte realização de reuniões com apoio dos setores usuários de água da bacia, articular junto às prefeituras de municípios localizados na bacia a proposição de legislação municipal, tratando de uso racional da água potável da rede pública, definindo usos não prioritários no período de escassez hídrica, tarifas de contingência, estabelecimento e aplicação de sanções. Isso vem desde sempre, tem esse comando aqui, tá? Para o comitê. E cabe aos representantes dos setores usuários, FIEG, FAEG, enfim, o apoio às ações de divulgação da situação de escassez na bacia e da deliberação do comitê, dessa deliberação aqui. E mobilização e informação aos seus representantes, apoio às ações de cadastramento dos usuários de água, aqui eu diria até assim, cadastramento e regularização, né? Apoio às ações de regularização, né? Eu acho que fica até melhor. Porque esse cadastramento é aquele CADUR antigão lá. Sim, fica mais amplo. De regularização. Dos usuários de água. O artigo 9º fica designada essa Câmara, né, a CETEPAC, juntamente com a diretoria do comitê, como responsáveis por apoiar e acompanhar a execução dessa deliberação. Parágrafo 1º, né, a CETEPAC poderá se reunir de acordo com a necessidade para acompanhamento das ações e da situação dos cursos de água na bacia. O parágrafo 2º, né, essa Câmara também poderá propor ações complementares visando a execução das diretivas estabelecidas nessa deliberação. E parágrafo 3º, o coordenador da CETEPAC deverá apresentar o relatório do andamento das atividades à diretoria e ao plenário do comitê. Marco, tem o gatilho de quando isso acontece aí? Não. Teria que ter, né? Porque aqui está deixando mais amplo, falando assim, no primeiro, né, que a CETEPAC ela pode se reunir de acordo com a necessidade. Poderá propor ações complementares, não previstas aqui, e também que deve ser feito o relato do andamento às atividades. Aí pode começar. Pois é. Né? Talvez, assim, você já quer colocar um comando aqui? Talvez na mudança de nível, na hora que você implementa lá os 50% de corte, que é o mais extremo da deliberação, né? A gente ter uma reunião para apresentação desses dados, né? Para a diretoria e o próprio comitê, né? Porque quando a gente começa a ter que responder mais a questão da sociedade, órgãos reguladores, né, IMP, eu acho que seria interessante a gente ter esse gatilho para alinhar a fala, né, do comitê, porque a gente fica cada um no seu quadrado e começa a responder, mas a gente precisa ter um alinhamento dentro do comitê, né, diretoria, membros e tal, que sempre está falando, para a gente não cair em contradição ou, às vezes, colocar uma proposição como se fosse o comitê, quando na verdade não é, né?
Eu acho que talvez, assim, pela sua proposição, seria o nível crítico 2. Ô, Marco, Diga, Fábio. eu sinto falta aí nessa resolução de quando o plano de racionamento vai funcionar. Porque eu estava lendo o plano de racionamento, lá não fala. Fala aí da apresentação, entendeu? Uhum. Nas outras resoluções, antes, quando nos 2.000 litros, ele falou, o plano de racionamento começa a ser executado agora. Mas Entendeu? aquilo, Tá dando só um pouco. Fábio, a implementação do plano está dentro da gestão do serviço, né? Ela não é para fora, né? Ela está dentro da Pois gestão. não, ué. Os instrumentos vão sendo usados de acordo com aquilo que o sistema demanda, né? Então, eu não tenho nem como eu prever, vou falar para você, vai ser isso aqui. Não tem jeito. Então, quando vai começar, então? Você apresenta o plano, igual vocês apresentaram. Pois é, Eles então, põem o um monte plano... de coisa lá. Então, a gente tem que botar aí que no plano vai ter que colocar qual ação vai fazer em qual vazão que está. Porque lá não informa. Mas aí, tá 3.000, as ações é essa. As ações do plano é essa. Porque não tem. Aqui está falando, Fabinho, que no nível crítico 2 isso é apresentado. Beleza. O comitê? Deve apresentar o plano aos órgãos reguladores, AGR e AR. Pois é. Não, Fábio, é porque, na verdade, a questão da operação, de como que vai ser feita a implementação do plano de racionamento, é uma questão muito da operação da Saneago mesmo. Por isso que não está aí na resolução. Então, mas a população vai saber quando vai ser utilizado? Porque eu li o plano, lá não fala. Fala o que vocês vão fazer. Mas não fala quando isso vai acontecer. Nem nós sabemos, porque o sistema é dinâmico. Nem nós podemos te falar. Na segunda quinzena de outubro vai ser feito isso. Não pode ser antes, pode ser depois. Não tem como. Por exemplo, quando tiver 3.000 litros por segundo passando lá, vocês sabem o que vocês vão fazer, ué. Quando tiver 2.000 litros passando, vocês sabem o que vão fazer, ué. E lá no plano não está explicando isso. Lá no plano só fala o que vai ser feito. Não fala quando isso vai ser feito. Então, nós que estamos de fora, vamos chegar a 2.000 litros aí, quais ações está fazendo? Eu vou olhar no plano não fala especificamente. É porque o sistema é dinâmico. Com a flexibilidade do sistema, eu tenho várias ações que podem ser feitas. Aí vai depender da condição do sistema. Eu posso tanto fazer uma manobra de cá para lá, quanto de lá para cá. Eu posso jogar... Então, ok. Então, vamos botar assim, de 2.000 litros, 3.000 litros, o que vocês vão fazer lá? Não fala, ué. Aí fica... A gente não sabe quando está sendo utilizado o plano de racionamento. Isso não pode acontecer, ué. Mas aí, só dando uma sugestão aqui, Fábio. Por conta dessa dinamismo, né, que o Paulo e Camila estão falando que acontece, não é melhor, se for o caso, mudar isso lá no plano de racionamento e não colocar isso aqui na resolução do comitê? Tudo bem, mas aí tem que dar o comando aí, ué. Se não dá o comando aqui, onde que eles vão colocar lá? Não, o comando tem que vir de algum lugar. Fábio, deixa eu te dar um exemplo. do que está acontecendo agora. A gente ainda está no nível crítico 1 e a nossa adutora de interligação já está liberando 300 litros por segundo do João Leite para o meia ponte. Então, mas essas são decisões diárias, entendeu? Então, não tem como a gente definir assim, a partir de 5.000 litros por segundo, obrigatoriamente vai ter 800 litros por segundo da adutora. Mas entendeu? a gente, não, tudo eu entendi, Camila, eu entendi, mas a gente não tem como não saber quando vai ser utilizado o plano. Então, a gente põe que vai ser começado a utilizar o plano de racionamento com 4.000 litros. Não tem como isso ficar coberto. Fábio, hoje a Saneago ela trabalha com um plano estratégia de enfrentamento à crise, dentro do qual o plano de racionamento ele é uma das últimas ações e faz parte dentro desse plano estratégia de enfrentamento. Não é apenas um plano de racionamento. E dentro do plano de racionamento, as ações mais extremas estão lá em último caso. Todo um outro arcabouço de ações vão sendo implementadas antes de chegar no extremo, né? A Saneago trabalha para dar essa segurança para os sistemas.
né? E outra coisa, nós não podemos entrar em atribuição de agente reguladora, nós não somos órgão regulador. O papel de definir como é que é o plano é da agência reguladora, não é do comitê. Pois é, mas o comitê define tudo o bem. que O as que eu estou ações dentro da dizendo, bacia, eu entendo isso nós tudo estamos isso que está tratando, dizendo. nós Só tratando não aqui tem de operação. como. Estamos falando de Entendi, mas não tem operação. como. Tá bom, entendi. Mas não tem como ninguém saber eu, quando vai Fábio, ter o o que eu plano. vou me comprometer? Eu vou me comprometer. Nós fizemos a apresentação desse plano estratégico em Rio Verde. Nós apresentamos dentro do comitê o plano estratégico. Dentro desse plano estratégico está o plano de racionamento. Eu me comprometo a apresentar para a plenária, da mesma forma que nós apresentamos para o comitê do BOIS, o plano do Meia Ponte. Eu acho que seria bom. Eu também acho. Se Porque, puder assim, ser já na próxima reunião. a regulação da GRAR, porque, inclusive, esse plano de racionamento ele é aprovado, né? Sim. Pela AGRAR. E tá no site. Se entrar no site, ele está lá. Então, todo mundo pode entrar e ver quais são as ações. No site da Saneago, tá lá. Está lá, livre, acessível. Mas eu me comprometo a fazer essa apresentação para o CBH mesmo. Tá sem som, Paulinho. Fábio. Não ter a transparência de saber quanto está racionando a água, quanto eu não vou ter água dali, não vou ter quantos por cento do Meia Ponte. Pensa um jeito de escrever isso aí, eu não sei o jeito, mas não dá para ficar um plano, vai estar lá no plano. Aí você vai ler o plano, sim. O plano fala que as coisas vão acontecendo, só que aí né, a gente não sabe quando que ele vai apertar, quantos litros. Sim, mas Paulo, só deixa eu tentar contribuir aqui. Fábio, eu não posso, por exemplo, também, eu acho que o comitê não deve entrar dentro daqueles 25% de redução da indústria e da irrigação e falar, vocês vão fazer desse jeito aqui e tal. Isso é da competência lá do setor, né? Então, o setor, a indústria, ela define, eu vou fazer desse jeito aqui. Não dá para trazer para a deliberação do comitê o como fazer. Mas uma coisa, né? A população não saber quanto está fazendo rodízio de água, em quantos litros Meia Ponte está, não tem nada a ver com o gasto do setor produtivo. Não, Fábio. Define, sim, se for entrar em racionamento, a população tem que ser avisada antes. 72 horas. Agora, as medidas, porque as medidas são combinadas, Fábio, e é de acordo com a situação que se apresenta para a tomada de decisão naquele momento. Então, é muito difícil a gente estabelecer a partir de agora, assim, a cada 100 litros por segundo vai baixando, quais são as ações combinadas? Só no ano passado que tirou isso aí, uai. E eu estava fazendo... Não tinha. No ano passado, 2020, o resto, 2017, 2018, 2019, sempre não teve. Não tinha. Tinha. De fato, tinha alguma parte, acho que era no 4, né, Fábio? Falava sobre a implementação. Só que justamente na reunião, a gente falou que isso competia às ações da Saneago, da operação da Saneago. Então, não competia a uma deliberação do comitê, entendeu? Está fora do escopo. Quem define é a agência reguladora. Fábio, eu vou apresentar o plano lá no CBH, na próxima reunião, a gente vai ter essa reunião. Eu entendo que a gente precisa desse gatilho para fazer esses relatórios aí da CTPAC, apresentar essas ações, né? Lá no BOIS a gente tem, né, o GT de acompanhamento, que faz a apresentação das ações, o que foi feito, o que foi feito. E é isso aqui, né? Aqui no caso do Meia Ponte é isso aqui, né? É isso aí. Essa Câmara Técnica aqui. Isso, só não está definido quando fazer isso. Eu entendo quando pode ser no nível crítico 2, né? Não sei, eu acho, talvez no 3, Marco, porque ainda não teve essa redução extrema e as ações ainda estão no início, né? Porque aí a gente apresentaria ações no próximo nível. Porque no nível crítico 2 é onde tem esse comando da Saneago apresentar o plano de racionamento. Né? Aí traz um pouco dessa preocupação do Fábio. Então, se colocar no 2, né, você já faz uma coisa só. Tudo bem. Né? Pode ser a própria apresentação do plano para o comitê, né? Aí coloca dentro da apresentação. E demais ações de redução, né, dos outros setores também. Cadê aqui, ó?
O parágrafo 3º, o coordenador da CETEPAC deverá apresentar o relato do andamento das atividades à diretoria e ao plenário do comitê. Quando for estabelecido o nível crítico, Quando observado, for atingido, né? Nível crítico. Eu proponho que seja o 2, porque é ali que é apresentado o plano de racionamento. Aí faz uma coisa só. Tá. Aí deixa Mas, eu... mais uma vez, esse texto, então, a gente coloca ele lá, né? Põe de vermelho aí, ué. A gente põe ele lá Não, no a nível proposta do que crítico. o Paulo está falando é isso aqui, ó. Já põe lá no nível crítico, pulando e tal. Ah, lá no nível crítico do comando, né? Isso, Não... que aí continua fluido o texto, né? Beleza. E vocês pensam um jeito aí. Eu acho que a gente... Aí pode tirar o nível crítico, né? Ao plenário do comitê. Pronto. Só tira o quando aí. Isso. No 2, né? Quando atinge o 2. Porque está dentro dele. Está dentro dele. Tá bom. Aí reduz 25% e tal, e o coordenador faz essa apresentação. Isso. Aproveitando que a gente voltou, coloca no artigo 6º, eu acho que é importante a gente complementar aquela questão da redução da vazão aí. Aí, ó, ponto de controle, a redução da vazão, redução tendendo a redução da vazão, como é que estava no outro texto? Tendendo a zero. Isso. Colocar isso tendendo a zero aí. Isso. Aí fica claro. Fica como estava no outro. Isso. Então, se nós colocamos essa apresentação no nível crítico 2, eu já tenho que preparar para fazer a apresentação. Ela tem que acontecer nos outros também, né? A partir do 2. Das ações. Né? Paulo, porque do jeito que está lá, eu já li, só se eu pulei alguma coisa. Não, só fala as ações. Tem como a gente prever antes se o trem está ficando ruim ou não, entendeu? Tá, aí tá fofo. Isso, pode colocar o mesmo aí. Mas aí, se você colocar nessa proposta que a Camila está falando, aí eu tenho que voltar para o geral. Ao invés de dar o comando aqui... Ao invés de ficar repetindo, né? Aí eu volto para o geral então, lá. Coloca lá no geral daquela parte das ações de mobilização, coloca a partir do nível crítico 2. A partir do nível crítico 2, o coordenador. Aqui, né? Fábio, a apresentação que o Paulo... Eu vi a apresentação que ele fez para o Bois, a do que vai fazer para o CBB, para o Meia Ponte, vai te acalmar seu coração. Meu coração é calminho. Aqui, ó, a partir do atingimento do nível crítico. Isso, perfeito. 2. O coordenador da CETEPAC deverá apresentar o relato do andamento das atividades à diretoria ao plenário. Aí das atividades... Pois mas aí não está aí. De acompanhamento, do não sei o quê. Na verdade, eu acho que quem tinha que apresentar o plano era a Saneago, não é o coordenador. Se o coordenador for outro... Mas Fábio, Fábio, mas aqui é o seguinte, o coordenador, ele vai apresentar aqui, esse gatilho está dando, na mudança de nível, a partir do crítico 2, ele apresenta as atividades da CETEPAC. Lá no nível crítico 2, está que a Saneago tem que apresentar o plano. Então, ela vai apresentar, independente do coordenador, não, entendeu? É porque tem outras ações além desse a plano outra de ficou lá em cima? Olha lá. Tá aí. Não, tá aqui, ó. Sobe lá no nível 3 para ver como é que ficou. O gatilho tá aí, ó. Final do 2, mano. É o final do 2. Aí, esse aí. O artigo tá aí. Letra D.
Saneago deve apresentar o plano de racionamento. Não, os órgãos, né? E a nós? Pode colocar aí, é o CBH. Não tem Plano de racionamento, conforme em razão da possibilidade. Vou colocar aí, é o CBH. Aos órgãos reguladores e ao... Mas eu acho que tem que ter uma pós-aprovação, viu? Porque aí as agências reguladoras precisam aprovar antes que a gente apresente para o CBH. É, verdade. É só colocar após a aprovação, apresentar o CBH. Isso. Que é o que vai acontecer. Bom, a gente vai até apresentar antes ainda do nível crítico 2. Não, esse aí a gente já apresenta. Então, porque já estão aprovados mesmo. Deixa genérico assim, ao CBH Meia Ponte? Pelos entes, né? Que você quis escrever aí, ó. E após aprovação por estes... Tá. Uhum. Por estes quem? Os órgãos reguladores. Sim, perfeito. Ao CBH Meia Ponte. Então, ficaria assim, a Saneago deve apresentar o plano de racionamento, a AGR e a AR, e após aprovação por estes... Mas deixa eu te perguntar, a GR tem que aprovar todo ano, toda vez, o plano? Toda vez. E quando faz as mudanças, né, na eminência, é encaminhado e eles aprovam novamente. Lá no finalzinho. Aí as ações específicas. Então, mas aí você vai apresentar, aí, até eles aprovar isso aí, só Deus sabe. Não, a gente apresenta para... Esse ano a gente apresentou para eles em maio. Entendeu? A primeira versão. Aí veio trabalhando até chegar agora e eles aprovaram a última versão. Eles sempre têm algumas correções, Fábio. Sempre tem adequações e tal, que são feitas. E aí, uma vez... Isso aqui está no nível crítico 2. Aqui. Sim. Tá? E aqui, nas ações gerais, aí, na linha... o relato do CTPAC, o coordenador do CTPAC. Isso. A partir do atingimento do nível crítico 2, o coordenador da CTPAC deverá apresentar o relato dos andamentos. É mais amplo do que um plano de racionamento. Isso. Isso, porque aí tem as outras ações também. Só para ficar claro aqui, aí o coordenador ele vai demandar informação dos outros setores. Isso. Que o setor da CEMAD, da FAEG, da FIEG, todos eles. O que eles estão fazendo? Aí, só para deixar claro que a minha dúvida aqui vai ser tirada quando você apresentar o plano na reunião. Ainda penso que precisa do artigo, tá? Perfeito. Lá nós vamos fazer a apresentação, responder perguntas, vai ser muito bom. Rio Verde ficou bem satisfeito. E para a reunião a gente convidou a prefeitura, a agência reguladora para participar. A ideia é ter perna para fazer isso para os municípios críticos, né? Sair um pouquinho aqui do que a gente está fazendo. Porque é um avanço, né? A gente precisa, sim, fazer conhecido pelos usuários, pela sociedade, por aqueles que são atingidos por essa situação crítica, e já prever as ações. E aqui, na realidade, a deliberação aqui do comitê, isso também teve que... Já estava na anterior, define exercícios para enfrentamento de risco. Então, é gestão de risco. Nós estamos falando de gestão de risco, né? De escassez. Né? Não está falando que tem uma crise, porque eu acho que lá nas primeiras era crise hídrica e tal, então não é crise, né? É gestão de risco. Bom, posso continuar aqui, o coordenador? Isso, então, acho que a gente alinhou. Vou tirar aqui o parágrafo 3º. Perfeito. Tá? Então, ficam 2 parágrafos, né? Designando a Câmara Técnica, o CTPAC, junto com a diretoria do comitê como responsáveis por apoiar e acompanhar a execução dessa deliberação. E a CTPAC poderá se reunir, é claro, a qualquer momento, e também propor ações complementares a qualquer momento. Isso é da dinâmica, né, da gestão. Artigo 10. Eu acho que é isso mesmo. Não sei se tem algum advogado aqui,
Mas a partir do 10 é 10 mesmo, né? Artigo 10, não 10º, né? Até o 9 é 9º. A partir daqui é numeral. Sim. Artigo 10. As vazões definidas nos níveis de criticidade e as ações e restrições estabelecidas nessa deliberação poderão ser revisadas a qualquer tempo em caráter extraordinário, podendo ser alterados de acordo com as vazões do manancial, a critério do plenário deste comitê. Então, vamos supor que, como é uma resolução permanente a partir de agora, vamos supor que daqui 10 anos, né, o comitê observa que aqueles níveis de criticidade não estão funcionando tão bem, as coisas mudaram. Então, ele pode alterar, né? Então, isso que está aqui. Artigo 11. O comitê envidará esforços para que a rede de monitoramento hidrometeorológico de cursos de água da bacia seja ampliada, com destaque para implementações de estações fluviométricas que permitam o envio de dados em tempo real via satélite, visando o aperfeiçoamento da gestão. Então, essa, inclusive, é uma política da SEMAD de utilizar esse tipo de tecnologia para essa gestão de bacias críticas. Né? Marco, por isso, lá no plano, o plano ele observa a ampliação. Talvez a gente citar o plano, não? Acho que era interessante para fortalecer. O plano da bacia? O plano da bacia, ele prevê, se eu não me engano, a implementação de mais... O comitê envidará esforços para que a rede de monitoramento dos cursos de água da bacia seja ampliada, conforme previsto no plano da bacia. Isso, bem aí. Isso, só isso. Eu acho que fortalece o plano, mostra né, alinhamento, as ações. Com destaque para a implementação de estações. Marco Neves. Diga, André Amorim. Desculpa, eu queria fazer uma breve... Desculpa, eu estou com a câmera porque está ruim a internet. Só pedir o seguinte, não conforme o plano de bacias, mas sim, a gente pode utilizar o plano de bacias como um material de apoio, mas não conforme o plano de bacias. A gente não pode usar o plano de bacias como única via de regra, porque a gente tem outras deliberações. Entendi o que você falou, acho que em consonância, né? A gente pode utilizar como material de apoio, o plano de bacia como material de apoio. Porque senão a gente vai ficar vinculado a um plano que de repente já não atende, então a gente tem que ficar desatualizado, atento. Né? Porque muda, e outra coisa, a dinâmica prática é executada pelo órgão, né, por nós aqui. Né? Então, realmente, assim, a gente pode estar olhando o plano, né, observando as recomendações, porque um plano é recomendação, né, quem faz às vezes é a secretaria, mas utilizar só como recomendação. Tá. Esse artigo 11, eu lembro que a SEMAD propôs incluir justamente para dar mais institucionalidade a essa ampliação, né, e dar força, né, em termos de deliberação quanto à implementação interna, né, na SEMAD, o que de fato foi feito. Tá? Então, está acontecendo, foram adquiridas diversas estações e algumas delas, todas elas serão implementadas em bacias críticas, né, do Estado. Ótimo. Coordenador, o Fabrício pediu a palavra aí. Fabrício Soares com a palavra. Olá, bom dia, tudo jóia? É sobre o apontamento do plano, né? Só ponderar que ele não direciona os locais exatos de instalação das estações, né? Ele propõe programas. Ampliação, né? Ele propõe ampliação. Isso. Mais, sei lá, 30, 40, não lembro quantas, mas... Isso, através dos programas, né? No plano de ação, através dos programas, ele coloca implementar novas estações pluviométricas, né? Aí ele detalha como que deve ser o programa. Então, em consonância no texto, né? Em consonância com o plano é interessante. E só esclarecendo que ele não direciona os locais exatos, né? Sim, isso é da economia interna da SEMAD ali. Exatamente. Tá bom. Artigo 12. Essa deliberação vigorará permanentemente a partir do período de estiagem de 2022,
na bacia hidrográfica, devendo ser adotadas ações de curto, médio e longo prazo com o objetivo de promover a segurança hídrica na bacia. Então, uma das ações, por exemplo, que está em curso, que está sendo encaminhada para a diretoria do comitê, hoje, se já não foi, é a proposta da alocação negociada. Tá? Então, essas medidas, a alocação negociada, ela contribui para a segurança hídrica. Tem outras medidas de revegetação, enfim, uma série de outras medidas aí. Artigo 13. O resultado das ações definidas nessa deliberação deverá ser reavaliado pelo comitê após o período de estiagem de cada ano. Né? Então, o comitê define, olha, em março, vamos fazer uma avaliação daquilo que foi implementado em 2022 no Meia Ponte. Faz uma avaliação objetivando a melhoria, né, da ação do comitê na região. Marco, a possibilidade de revisão da deliberação nesse artigo 12 aí, você acha que é interessante a gente colocar? Ele está aqui. Ela vigorará permanentemente a partir do período de estágio de 2022. Deixa eu ver aqui. As vazões definidas e os níveis... Colocou só os níveis. As ações. As vazões e as ações. Ah, tá. Não, perfeito. É que para mim, na hora, eu entendi que era só as vazões. Não, perfeito. Né? São as duas coisas. Tá ótimo. E aqui, no anexo 1, são aquilo que estava lá no meio da deliberação, está como anexo para despoluir lá o texto. Esse quadro aí está em texto ou ele está figurão? Está figura. Ah, tá. E aqui é uma planilha. Esse 100 aí, mudar ele para 80. Eu vou atualizar esse mapa de cima, essa figura aí, para poder... Aqui são 80 metros? É 80. Assim? Isso, perfeito. Bom, eu devolvo então a palavra aí para o coordenador. Essa é a proposta e entendo que ela ainda aperfeiçoa mais ainda a resolução anterior e torna uma deliberação permanente, sem a necessidade de todo ano. O comitê ele reavalia a cada ano, mas não precisa mudar a deliberação uma vez que ela é permanente. Não tem a obrigação, né, Marco? Agradeço o Marco pela apresentação e está aberto aí para manifestação dos membros da Câmara Técnica e perguntas. Eu acho que a gente já foi tratando a deliberação ao longo, né, da leitura, mas está aberto para manifestações. Antes da gente votar e aprovar assim. Queria ouvir aí a opinião do Bruno. Se ele está com a gente. Desculpa, eu estava numa ligação aqui. Porque o Marco terminou de ler a deliberação, né, que a gente já foi tratando ao longo da leitura e já foi dando sugestão e opiniões, e eu queria, antes da gente votar e aprovar, que os membros da Câmara, né, se manifestassem. Né, sugiro você logo, porque você é um cara que tem uma visão, né, e manifesta a opinião do seu setor, é importante. Beleza, obrigado aí por passar a palavra, foi o que eu disse. Eu peço que pedir desculpa que parte da reunião eu tive que me ausentar, que a gente está fazendo uma feira e vai acontecer daqui a alguns dias e estou numa correria bastante grande aqui. Mas eu acho que foi o que o Marco falou, eu acho que ela traz uma leitura aí de operacionalização mais interessante, né? Um pouco mais avançada. E, assim, é o setor que a gente representa, eu e o Thiago, né, aqui, a gente percebe, né, a importância que tem em relação aí à disponibilidade hídrica, principalmente nesses momentos de escassez. Então, pode contar com a gente para o que precisar. Né? Eu queria, bem na hora que a gente estava discutindo aquela questão das barragens, acho que estava no nível crítico 3, foi na hora que eu precisei me ausentar, fiquei ali uns 30 minutos fora da reunião.
mas eu não vejo, na verdade, não vejo nenhum problema. Eu acho que é isso, pode contar com o setor, né? O próprio governador está ciente da importância aí das barragens nessa questão da disponibilidade hídrica. Então, a agricultura, né, de forma geral, ela está aí, se faz presente como um dos mecanismos aí para a gente poder enfrentar a crise. Então, é isso, parabéns aí para o grupo, parabéns para o Paulo, parabéns para o Marco, toda a equipe da CEMAD aí, todo mundo que está aqui presente. Obrigado. O Thiago acho que pode falar até com mais propriedade do que eu aí na reunião, que ele ficou mais atento. Fala, Thiago. Vou só usar o áudio aqui, porque o vídeo aqui eu estou no telefone, eu tive que dar uma saída, mas estou acompanhando. Eu acompanhei, não. Na verdade, a deliberação é essa mesmo, a gente concorda. E, assim, com referência à questão das ações, já acompanhando aí do ano passado, dos últimos anos, aqui internamente eu já consegui deixar no calendário da própria comunicação essas situações por exemplo, nós elaboramos um plano interno de marketing, né, para estar emitindo plots, né? Fizemos a participação já há 2 meses atrás do Agro Record pelo Senar e informando da questão até das nossas ações. O próprio Senar também, a gente já tentou, sentamos nessa reunião e solicitei, né, que fosse dado uma ênfase nos cursos de proteção de nascentes, etc., melhoria de eficiências nos sistemas de irrigação, principalmente na região do Alto Meia Ponte. Assim, essas coisas a gente já vem fazendo e acredito que até nesse sentido as coisas vão até ficando a cada ano melhor, né? Então, assim, as nossas ações nós estamos fazendo o que dá aqui, mas acompanhando, já vendo como é que está a situação do nível, acredito que eu acho que o André, não sei se eu acho que o André está na reunião, né, que ele falou, mas acho que o André poderia também trazer para a gente um cenário para que a gente possa fazer uma prospecção, né, da possibilidade do nível que nós possamos chegar a esse ano. Então, acho que isso é importante a gente também ter. Não vai ser tão ruim igual 2019, mas também talvez um pouco melhor do que 2019 e não tão ruim quanto 2020, né? Então, acho que isso é uma avaliação importante que a gente tem que fazer, até mesmo para potencializar aqui antecipadamente, né? Ok? E, assim, precisando a CEMAD também das mobilizações nos sindicatos rurais, já adianto para vocês, assim, por exemplo, na região em Umas, a gente tem uma certa problemática lá para mobilizar, e o pessoal já é um pouco reticente, sabe que as coisas só aparecem, né, nesse período, mas precisando, a gente também entra em contato e tentar abrir caminhos. Acho que é o único ponto que eu ainda não fiz aqui foi com referência à questão mesmo de estar sentando direto com os sindicatos, né, que fazem parte da bacia. Que eu fiz isso ano passado, né, buscando uma colaboração de todos, né? Mas é isso, tá? Perfeito, obrigado. Marco? Quando o Thiago estava falando... André, por favor, quer falar? Só rapidinho, chefe. O Thiago havia perguntado, eu só queria dar um posicionamento, né? Rapidamente. Hoje nós estamos no nível crítico 1, nós estamos com 5.070 litros por segundo, chegando a montante de Goiânia ali da captação. E ano passado, no mesmo período, nós já tínhamos entrado no nível crítico 3. Então, nós estamos no nível crítico 1, e ano passado nós já estávamos, nesse mesmo período, abaixo de 3.000 litros por segundo. Era só esse posicionamento. Obrigado. Aproveitando a fala do André, aquela nota técnica sobre a situação hídrica, nós vamos ter ela emitida esse ano? Como que está? Ou já foi? A técnica
foi emitida já. Deixa eu falar, O Paulo. Marco vai falar a respeito disso. Obrigado. Ela é anexo a uma nota que é isso. Então, ela está lá. Está como anexo do decreto, que já saiu da SEMAD, está acima da SEMAD já. Puder encaminhar essa nota técnica para a gente, que ela é importante para a gente subsidiar aqui nossas ações também. A gente manda para esse grupo aqui, tá bom? Bom, eu queria complementar falando sobre, em cima da fala do Tiago, e já extrapolando as competências aqui da CTPAC, uma vez que foi criado o GT de alocação negociada do Meia Ponte, que lá na alocação negociada, na proposta, e já foram definidas, né, pelo GT as diretrizes e as etapas da alocação negociada, foi incluído logo na etapa inicial uma possibilidade, viu, Tiago, desses pequenos agricultores ali do Alto Meia Ponte, que fizeram o CADUR lá em 2019, que eles peçam as suas outorgas de direito de uso da água. Então, será aberta uma janela de oportunidade ali para eles pedirem as suas outorgas. Tá? Então, será importante assim, que o setor agro, a FAEG, de uma forma de uma forma particular, né? A gente converse a respeito disso para que eles não percam esse prazo. Né? Nós temos a relação, né, deles, mas que eles tenham a oportunidade de pedir as suas outorgas. A gente sabe que alguns já pediram, né? Mas é aberta essa oportunidade para, principalmente, aquele pequeno agricultor. O CADUR ele teve esse foco em 2019, aquele cadastro, né, de usuários, que aquele pequeno agricultor que está montante da região metropolitana de Goiânia, no Alto Meia Ponte, eles peçam as suas outorgas. Tá? Então, teria que pensar, junto com os sindicatos, uma mobilização desses pequenos para que eles peçam as suas outorgas. Isso aí está como etapa lá da alocação negociada. Ok. E, Marco, teria que fazer uma atualização do CADU? Já agora não faz mais sentido. Já vai direto, né? Direto. Não faz mais sentido, né? Perfeito. Mais alguma manifestação? Paulo, eu gostaria, eu peço desculpas porque eu entrei aqui, já estava em andamento e também não estava acompanhando antes, porém eu queria voltar lá no ponto da deliberação, referente àqueles trechos, né, que a gente chamou inicialmente de TVR, e na Foz do Ribeirão João Leite tem a manutenção, assim, tem uma vazão referente às específicas ali da Foz do João Leite, né? Somados à regularização da barragem do João Leite. Aí tem um número lá, né? Que a vazão total ali no local será de 5.367. Era, assim, ao longo dessas atualizações, essas deliberações nunca teve um comando de como essa vazão seria mantida lá, né? É claro que nós entraríamos na outorga da Saniago e tudo, né? Para tentar descrever melhor. E tudo isso, assim, eu digo porque é o trecho onde a vazão fica menor e nesse trecho tem o problema de diluição e, assim, justificando o porquê que nós estamos reduzindo lá em cima, a montante, né? Então, eu foco nesse ponto aí da Foz do João Leite, é só que dentro da deliberação toda não tem um comando, assim, para Saniago. Não sei se caberia, né, dentro dela fazer isso, mas ele só tem um número de vazão, 5.367 e nada mais, né? E daí, eu assim, não sei se eu perdi as discussões, se teve as discussões nesse ponto, mas eu queria, às vezes, sugerir que tenha algum dispositivo, parágrafo único, alguma coisa que referencie as vazões de regularizadas da barragem. Não sei, algo parecido com isso. Não sei se eu fui confuso.
porque só justificando essas outras vazões são referente às vazões específicas, né, de cada uma dessas subbacias, né, do São Domingos, do Samambaia. Então, em teoria, a Q95 está sendo mantida nesse trecho em redução, né, com menor vazão. E quando fala da Ribeirão João Leite, tem a específica do local e somado em algum momento com a regularização da barragem João Leite, né? Então é só assim questionando ou sugerindo que se em algum parágrafo anterior poderia especificar assim, do comitê a manutenção dessa vazão, porque antes eu acho que estava colocado como 930, 970 litros por segundo. Eu não sei se isso corresponde à vazão mínima definida na outorga. E justificando de novo, porque também, no caso de observação, de monitoramento dessa vazão, né? Qual é a vazão que tem que ser mantida mesmo pela barragem e se está sendo cumprido. Mais ou menos nesse sentido também. Tá sem som, Paulo. Acho que nós estamos acompanhando na outorga, não é nem aqui, né? E como o anexo, né, o Marco, depois a gente pode rever no anexo. Eu acho que no texto a gente precisa colocar mesmo. É porque a parte crítica aqui são esses 80 metros, né? Isso. Não, são esses que a gente consegue enxergar hoje, né? Porque ele zera, né? Mas o restante aí também fica crítico porque é uma estimativa, né? Essa 130, 159, 105. Inclusive, a gente já teve questionamentos sobre isso anteriores, né? Eu acho que, Fabrício, eu acho que para a gente conseguir validar, isso tudo tem que criar pontos de controle em cada foz aqui dessas. Sim. Dessas subbacias. Eu acho que é algo para um próximo momento, né? Agora a gente não. Ou então, o próprio processo da alocação negociada, como certamente vai ter um ponto de controle aí. Isso. Eu não sei se está previsto aí, Fabrício, está previsto bem na foz mesmo do João Leite. Então, a gente poderia, a partir da evolução da alocação negociada, né, trazer até alguma informação a mais para o anexo aqui, né? Eu acho que fica bom assim. Não, perfeito. Eu levantei a questão porque ela sempre foi passando batido, né, no decorrer dos anos. Bom, agradeço. Realmente a gente precisa observar isso. Gente, mais alguma manifestação? Eu vou atualizar esse mapa, prometo. Vou atualizar esse mapa para enviar o detalhe que eu tenho achei. Mais alguma manifestação? Elaine? Paulinho, na verdade não, assim, eu estava aqui acompanhando, como eu já, desde a primeira deliberação que nós fizemos, né, a FIEG vem acompanhando, né, a gente vê que houve um aprimoramento, né, das ações, assim, o meu setor, nesse ponto, é um setor que é pequeno dentro desse trecho da bacia, são indústrias que todas elas já conseguem, né, entrar dentro do nível de 50%, muitas delas, inclusive, estão conseguindo até diminuir ainda esses 50%, né? Então, com relação à deliberação, para mim está ok. Perfeito. Só uma observação, Elaine, você fez falta no encontro. Mas eu vou te confessar onde que eu estava em Fortaleza. Né? Estou sabendo. Elaine, parabéns por ter feito um artigo do livro. Obrigada, gente. Obrigada. Bacana. Eu nem vi o livro ainda. Mais alguma manifestação? Acho que é isso. Acho que por aclamação, né, fica aprovado a deliberação aqui dentro da CETEPAC e a gente faz o relatório e encaminha para o CBH, né, e acho que já está convocada a reunião extraordinária para segunda-feira. É isso, né, Fábio? Acho que já chegou
Já está. É segunda-feira já. Na segunda a gente reúne como comitê. Já está marcado para segunda. Perfeito. O Chedom já foi convocado. Então, já vou fazer aqui o relatório, peço o pessoal da secretaria para ajudar aí na ata, para a gente já encaminhar o mais rápido possível o CBH, esse produto aí, o Marco vai enviar depois o documento para a gente, com essas alterações, e a gente já assina aqui no CTPAC e já encaminha. Ô, Paulo, até Paulo, sugiro... já estou enviando para você, tá? Perfeito, eu vi aqui. Sugiro também que na reunião do dia 5, então, a gente você faça principalmente, né, a apresentação inicial do plano de racionamento, como é que funciona, antes ainda de aprovar a deliberação. Perfeito, eu já preparo a apresentação, na verdade, é um plano estratégico, dentro dele a gente tem um plano de racionamento. Isso. Vai ser bem bacana. Perfeito, então era isso. Agradeço aí a participação de todos. Dou a fala para o presidente se manifestar, do CDH. Acho que ele não está com a gente, né? Mas fica, então, agradecimento por participação de toda a Câmara. Um abraço a todos. Tenham um excelente dia. Ok, obrigado a todos, gente. Bom dia para todos. Tchau. Bom dia, pessoal. Abraço, gente. Até mais. Abraço, obrigado. Abraço.